paz do Senhor a todos irmãos e irmãs do canal IPDA Recordação. Venhamos através deste vídeo trazer um documentário da trajetória do saudoso pastor Joelino Miranda, este retirado das redes sociais, para podermos conhecer um pouco da trajetória deste homem que deixou seu legado de fé e salvação de almas pelos dons do Espírito Santo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Na locução e narração deste que vos fala, irmão Davi. Joelino Miranda, nascido na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, dia 26 de outubro de 1955. Ficou conhecido como Joel Miranda, o homem do assopro. Casado com Mariusa Miranda, pastor e missionário, Joel Miranda, o homem do sopro divino, participou de um dos períodos do crescimento da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Viajou por mais de 30 países, onde ganhou almas para o reino de Deus, ensinando o Evangelho e os dons do Espírito Santo. Então nós vamos orar. Quem quer orar por mim? Quem quer orar pelos irmãos que estão na África, diga amém. Então fique em pé, irmão. Vamos se unir. Estou aqui no Brasil para reforçar a nossa base de guerra. Amém? A nossa base de guerra é aqui na sede mundial. Os irmãos oram por nós aqui e Deus nos fortalece lá na África. Amém? Eu me lembro, irmãos, quantas vezes eu estou lá na Nigéria ou em outros países da África. De repente eu estou sentado no escritório ou andando na rua ou dentro de um automóvel. Eu começo a chorar sem querer. Eu falo assim, olha irmão, como me arrepia aqui. Olha aqui, saindo lágrimas dos meus olhos. Sabe o que é isso? Estou sentindo uma coisa maravilhosa, um fogo aqui. Os irmãos do Brasil orando por mim. Deus responde a oração, irmão. Pegue na mão da sua irmã, em nome de Jesus, irmão. Pegue na mão da sua irmã, em pé. Irmão, pegue na mão do seu irmão aí, em pé. Isso, fique em pé. Nós vamos pedir para Deus mandar os anjos na nossa frente, em todos os países onde está sendo aberta a igreja. Você ora para Deus me dar mais do Espírito Santo e força para jejuar e orar. Aleluia. Ainda que tinha o sobrenome Miranda, não tinha nenhum grau de parentesco com os da família Miranda, da Igreja Pentecostal Deus Amor. Os feitos devocionais de Joel Miranda foi o propósito de jejum que o homem de Deus fez durante 7 anos, da meia-noite até às 6 horas da tarde, todos os dias. Os escritos nos informou: Santana Moisés, amados irmãos, tive o privilégio de conhecer esse santo homem de Deus, verdadeiramente muito usados por Deus. Nunca vi ninguém assim como ele. Posso afirmar que só a presença dele em qualquer local que estavam os demônios caíam por terra, e esse era comparado a um homem de Deus como o profeta Elias. Muitas saudades. Bela Vista. Eu lembro dele, ele veio aqui na minha cidade, eu fui para ver o homem, era usado por Deus, cai um monte de gente no chão, e sempre eu lembro dele, até que ficou gravado na minha mente. Agora mesmo lembrei dele, saudade desta época. Luca Marcial, presbítero Joelino Miranda, conhecido na Igreja Pentecostal Deus Amor como o homem do assopro, onde ele fez um voto a Deus de jejuar 7 anos direto, todos os dias sem falhar, e os demônios não resistiam, os paralíticos saíam andando para a glória de Deus. André Queiroz, ele era muito usado no ministério e nos milagres. O culto com ele lotava mais do que com o próprio missionário Davi Martins Miranda. Aí a diretoria mandou para a África. Quando ele voltou, aí por causa de conversas e falsas acusações,
ele saiu e abriu um ministério e não se teve notícia. Ciclo maromba, caluniaram ele de uma forma tão terrível que o desmoralizaram, daí ele saiu do ministério. Não sei bem se ele estava na África ou no Peru. Ele viajava muito. Foi um servo muito fiel e usado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Senhor deu a ele o dom do sopro. Meus irmãos, que coisa linda era esta época. As vigílias com ele e com os outros também lotavam. Era impossível você perder uma vigília dessas. Os obreiros do tempo do pastor Joel Miranda, José Pedro, Odair Gomes, que esse é o último, graças a Deus, está no ministério ainda. Tinha o pastor Jorge Silva e outros. O pastor Joel Miranda foi um homem diferenciado entre eles, porque amava as almas, era humilde, manso e obediente à sã doutrina. Era um amante da verdade e da sã doutrina. Disso não abria mão, não cobrava mesmo dos irmãos e irmãs. Nosso saudoso missionário Davi Miranda foi à procura por ele e pediu para voltar depois de um tempo, mas ele ficou tão triste com o acontecido que rejeitou voltar para o ministério, enquanto os caluniadores estavam se banqueteando no ministério. O pastor Joel Miranda foi fundador da Igreja Pentecostal Glória, Glória a Deus. Lembrando aos irmãos, também quero deixar um relato que minha mãe deixou. Dizia ela que na sede mundial das campanhas realizadas pelo pastor Joel Miranda, superlotava. Enquanto ele ali ia fazer aquilo que Deus tocava em seu coração, soprar na direção da multidão, demônios não resistiam. Tamanho é que os demônios agarravam nas antigas pilar para não se aproximar ao púlpito, porque não resistia à glória e à unção de Deus que estava sobre a vida do pastor Joel Miranda. Ele também conta que nos cultos que ela participou, num deles, ele chegou a contar um testemunho do seu casamento. Que ele ali estava para se casar, fez uma campanha de oração e jejum do período de 1 ano. E nesta campanha, sem falhar, até o último dia, chegou o dia mais esperado, que era o seu casamento, e desde o momento, nada de Deus preparar a casa, os móveis, a campanha era em esse propósito. E ali ele casou, terminou, recebeu a bênção, e ali recebeu ali as palavras de edificação dos seus amigos e parentes. E então surgiu um irmão, um empresário, chegou até ele e disse: olha, Deus tocou no meu coração para lhe dar uma casa com todos os móveis. E ali ele se alegrou. Deus ainda mais tocou no meu coração, que é para me pagar o melhor hotel para que você possa passar a lua de mel com a tua esposa. Mas ele recusou, dizendo: a minha lua de mel sim, vou passar, mas é na vigília, adorando e agradecendo e louvando o nome do Senhor. Eu também me recordo que minha mãe também me chamava para acompanhá-la nas congregações perto de onde nós morávamos, em São Paulo, e ali eu me recordo em algumas partes, enquanto o pastor Joel Miranda chegava na igreja, os demônios já caíam por terra. E quando ele assumia o púlpito e assoprava, mais pessoas caíam possessas de tal tamanho que era o desespero dos demônios, que pegava as suas vítimas e fazia com que elas saíssem correndo de dentro da igreja, e ele, usando a autoridade que Deus lhe dera, ordenando que os mesmos voltassem para a igreja de joelho até ficar na frente do altar. Estes acontecimentos foram coisas que marcaram a vida de todos quanto participou na trajetória do pastor Joel Miranda. Teve um acontecimento onde o irmão contava e deixou seu relato de experiência, que quando ele participou ali na sua casa das campanhas transmitidas pelo programa A Voz da Libertação, onde era transmitido ao vivo as transmissões das campanhas que o pastor Joel Miranda realizava. E aí ele conta que quando ele ligava a rádio,
chegou até pessoas caírem possessas de demônios, e seus vizinhos, que não era crente, não resistiram ali. Tamanha era a unção que estava na vida do pastor João Miranda, que as pessoas que eram vizinhos deste irmão não resistiram ali e caíram possessa, tendo que vir ali chamá-lo para que pudesse expulsar aqueles demônios. Tamanha era a unção que havia na vida do pastor João Miranda, que até mesmo as transmissões do programa Voz da Libertação, das campanhas que realizava, os demônios não resistiam. Vamos pedir para Jesus dar um sopro aqui na nossa vida, vamos? Que Deus já renovou a nós. Deus já renovou a nós na oração. Mas eu sei que ainda tem pessoas aí no nosso meio, e em casa, que tem alguma coisa ruim ainda, algum espírito ruim ainda, alguma macumba na sua vida, no seu parente, no seu esposo, no seu filho. Tem barro de cemitério jogado em cima da tua casa. Neste sopro o diabo vai cair por terra. Levante a mão. Não se assusta não. Se der tremedeira em você aí, não se assusta não. Porque o demônio vai cair por terra aí. Ouvintes, essa é uma transmissão ao vivo de São Paulo, na Avenida do Estado, 4568, ao lado do INPS Central de São Paulo, na Baixada do Glicério. Já começou a cair já. Jesus começou a soprar.
acredito que haverá muitos que estarão aqui também deixando o seu relato, comentando aqui na descrição deste vídeo as experiências, as curas, os milagres que recebeu através da vida do saudoso pastor Joel Lindo Miranda. Estaremos aqui também continuando com os relatos dos usuários pelo Marco Silvério da IEMDB. Ele saiu da IPDA em 1992. Fundou o ministério, sim, mas veio a falecer só em 2005. O povo gosta de divulgar fofocas, historinha por aí, de que ele morreu logo após sair da IPDA. Já inventaram até a história que ele foi assassinado a tiros. Muita fofoca aliada à falta de informação. De 1992 a 2005 tem chão pela frente, é só fazer as contas. Ricardo Santos. A sede da igreja dele aqui em Várzea Paulista existe até hoje. Ministério da Igreja Pentecostal, glória, glória a Deus. Vamos aqui então, irmãos, descrever e narrar uma história retirada do próprio canal do Facebook. O pastor João Miranda, em decorrência de uma enfermidade tipo câncer, que para o período não tinha sorologia ou tratamento curável, um linfoma de células tipo D. A estimativa de vida para a época era de 2 anos após a manifestação do câncer, sendo que o irmão João Miranda descobriu ele já estava há 7 anos com câncer, o que era intrigante. Só teve um diagnóstico real e preciso quando conheceu o Dr. João Augusto Fernandes Gonçalves, um excelente hematologista de Jundiaí. Médico muito competente, ético, um profissional que soube direcionar o pastor João Miranda. Mas vale ressaltar que quando chegou até o Dr. Augusto já estavam num quadro clínico muito difícil. Naquele período, o Eterno já havia ministrado ao irmão Joel que seus dias estavam se findando. Tanto é que na placa da denominação que fundou, que de certo tempo carregava o seu nome, ele pediu para substituir, pondo no lugar de seu nome fundador a frase: em nome do Senhor Jesus Cristo. Me recordo quando ainda morávamos em uma chácara na cidade de Itatiba, que eu vi sentado glorificando a Deus e chorando. Quem o conheceu sabe que ele tinha esse aspecto de pregar chorando. Falava de Jesus com intensidade e lágrimas. Não se preocupe com absolutamente nada. Amém? Somente ser um verdadeiro adorador. Agrade o Espírito Santo que vai estar com você. Você vai ver que você não vai querer andar com muita gente que está com conversinhas diárias. Você tem uma ideia. Nem repórter não me interessa mais. Hoje eu estou me propondo, eu tenho até medo de olhar para a televisão, porque passa setas do diabo, setas malignas. E a televisão, uns tempos atrás, aí já estava me entendendo, hoje já não está mais. Porque eu fiz o propósito de andar com o Espírito Santo. Eu sei que muita gente aqui que tem televisão em casa, você sabe que é prova para você. Mas se você andar com o Espírito Santo, Ele vai tirar você da frente da televisão. E você vai colocar sua vida no nome de Deus. Tem uma ideia, eu estava num lugarzinho pequenininho que era um banheiro. Falei, puxa, com o Espírito Santo, até um pedacinho pequeno. É gostoso, parece o céu. Irmão, sabe que eu preciso, se eu fizer a vontade de Deus, só preciso de uma coisa. Que Deus cumpra a palavra dele na minha vida. Amém? Então você vai fazer a sua parte e Deus vai realizar. Mas que vou deixar você fazer uma dúvida. Amém? Não tá, vai pra cá Vamos então. falar uma bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com todos. Diga amém. Amém. Espírito Santo, vem comigo para sempre. Amém. Quando perguntei se estava tudo bem, olhando o diagnóstico, ele me disse: eu nunca estive tão perto de ir para o céu, conhecer Jesus como ele é realmente. E com a voz embargada, ele não era um bom cantor, e entoou um corinho com essas letras. Os últimos dias do irmão Joel Miranda não foram os melhores. Foram difíceis por conta do câncer. Ele sentia o corpo inteiro coçar constantemente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Isto 24 horas. Era agonizante ver ele naquele estado. Seu estado emocional e temperamento estava desequilibrado. Seu impulso de raiva, explosão pelos nervos à flor da pele era constante. Às vezes explodia de raiva. Depois chorava porque não queria estar assim com aquele temperamento comportamental hostil. Chegou a um ponto que ele magoou muitas pessoas que o amavam. Seu comportamento tornou-se atípico. E muitas vezes eu ouvi chorando porque ele não conseguia aceitar aquele estado de si mesmo. Os seus nervos e emoções não tinham mais estabilidade do jovem Joel Miranda. Ainda assim, enquanto podia dobrar os joelhos para orar, ele o fez, com lágrimas, com voz embargada, e durante os últimos 7 meses de vida, foi esse o tempo que teve depois de ter descoberto a sua real condição de saúde. 7 meses de idas e vindas ao hospital, de mudanças, de preocupações e desconforto. E terminou seus dias voltando para casa no dia 25 de julho de 2005, em Jundiaí, no Hospital Vicente de Paula, às 8h15 da manhã. Pastor Joel Miranda dormiu no Senhor aos 50 anos, deixando esposa Marilza Miranda e filhas. Relato do irmão Gilson Paiva. Está, irmãos, esta pequena narrativa, esta pequena história, poucos acontecimentos, mas eu creio que isto servirá de inspiração para os jovens do dia de hoje se dedicar a Deus em jejuar, orar e vigiar e consagrar e colocar